alcançar teu coração. Em meus braços repousar, vem e confia, põe o teu fardo em minhas mãos. Oh, que a paz do Senhor esteja com você neste momento, com toda a tua família. Nós estamos meditando o Evangelho de Mateus e aqui já podemos nos perguntar: quem é Jesus Cristo para o Evangelho de Mateus? Lá no capítulo 6, versículo 33, Mateus nos dá uma primeira resposta a esta pergunta: quem é Jesus? Para ele, para Mateus, Jesus é a justiça perfeita. Por isso ele diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será dado por acréscimo. O que é este tudo que nos vai ser dado por acréscimo? A comida, a roupa, as preocupações, o trabalho. O que nos será dado por acréscimo? Se buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, por acréscimo nos será dado a vida eterna. Por isso é muito importante compreender a estrutura do Evangelho de Mateus. Quem busca no Evangelho de Mateus uma base para a sua experiência de oração da simplicidade, é muito importante conhecer a estrutura do Evangelho. Nos primeiros capítulos, o capítulo 1 e 2, nós encontramos a narrativa da infância. No capítulo 3, nós encontramos as pregações de João Batista e o convite que ele faz à conversão. No capítulo 4, nós encontramos a experiência que Jesus faz de jejum e abstinência lá no deserto. É uma experiência bastante significativa para todo o Evangelho. E aí, no capítulo 5 até o capítulo 7, nós temos o primeiro discurso, que ao todo são 5 discursos. E do capítulo 5 até o capítulo 7, nós encontramos o primeiro discurso, o chamado Sermão da Montanha. No capítulo 9, versículos 35 até o capítulo 11, versículo 1, nós encontramos o segundo discurso, o discurso da missão, quando Jesus apresenta o seu mandato missionário aos discípulos que o seguem mais de perto. No capítulo 13, versículo 1 até o versículo 52, nós encontramos o terceiro discurso, o discurso das parábolas. Vamos meditar a cada um desses discursos, tá bom? No capítulo 18, versículo 1 até o versículo 35, nós encontramos o quarto discurso, o discurso sobre a comunidade. O discurso sobre a comunidade. No capítulo 23, nós encontramos a relação entre fé e justiça. Não chega a ser um discurso, mas Jesus propõe uma relação entre fé e justiça. No capítulo 24, versículo 1, até o capítulo 25, versículo 46, nós encontramos o quinto discurso, o discurso sobre o templo. E aí, versículo 26 e versículo 27, encontramos a narrativa da paixão e da morte de Jesus. Quando chega no capítulo 28, nós encontramos a narrativa da ressurreição. Pronto, esta é a estrutura do Evangelho de Mateus. Eu vou propor para vocês fazermos essa experiência da nossa oração da simplicidade. Você pode dar uma olhada em sua Bíblia, ficando atentamente observando os discursos de Jesus no Evangelho de Mateus. E aí, nos próximos vídeos, nós vamos então meditar alguns desses discursos.
para que assim possamos criar nossa estrutura de leitura da simplicidade do texto de Mateus. Faça a sua leitura, faça a sua meditação, fique atento aos detalhes, às palavras de Jesus e escolha as passagens que assim mais lhe chamarão a atenção, as que considerar mais significativas, e a sua oração da simplicidade estará sendo vivenciada neste encontro pessoal com Jesus Cristo, nosso Mestre, Senhor e Redentor, aquele que para Mateus é o centro da história. Ele é a justiça perfeita e o centro da história, isto é, em Jesus todas as profecias anunciadas no Antigo Testamento se realizam. Por isso ele é o centro da história, o centro da nossa vida. Deixemos Jesus ser o centro da nossa história e não tenhamos medo das coisas que acontecem, porque se ele é o centro, é para ele que caminhamos. Ele é a nossa fortaleza, ele é a nossa esperança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor.